É isso aí, um vendedor de flores. Pô, vocês estão aí? Pera aí então, só um momento. Hey, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e vamos direto pro comentário de hoje, que é da Kelly987, e ela diz: se sua filha é de maior, deixe ela fazer o que quiser. A xereca dela, ela dá pra quem quiser. Continuem. Então vamos continuar esse papo aqui. A princípio parece bem intuitivo, bem óbvio o que ela está falando aqui. Afinal, se uma pessoa já tem a sua autonomia jurídica, né, ela já é responsável pelo seu comportamento. Então, portanto, ela pode fazer o que ela quiser com o corpo dela. E ela que responda pelas consequências. A questão é que quando a gente está sob a responsabilidade de outra pessoa, a gente tem que ceder parte da nossa autonomia. Por exemplo, vamos pensar que uma criança pequena vai colocar o dedo na tomada. Do ponto de vista filosófico, em tese, essa criança cede aos pais a sua autonomia quando esses pais vão lá e impedem a criança de colocar o dedo na tomada, né? Por um lado, existe uma afronta à autonomia da criança, já que a intenção dela é colocar o dedo na tomada e os pais estão impedindo isso, ou seja, estão exercendo uma autoridade, uma relação de poder sobre aquela criança. Por outro lado, é uma relação que precisa ser estabelecida, senão a criança vai se machucar, certo? Aí você pensa, tá, o que é que isso tem a ver quando a gente fala de uma mulher maior de idade? Que é o caso que a Kelly está colocando. E aí é que entra o detalhe, porque maior de idade faz com que você responda juridicamente, mas existem outros tipos de consequências aos seus comportamentos, como por exemplo a consequência financeira. Então, se nesse exemplo que a Kelly está postulando, né, não sei se ela está falando dela ou se ela está falando hipoteticamente, mas se essa pessoa ela é de maior, mas ela não responde financeiramente pelos seus atos, esses pais ainda têm responsabilidade financeira sobre os atos dela. Então, se eles ainda têm responsabilidade, naturalmente eles ainda têm a autoridade, ou seja, eles ainda são capazes de controlar o comportamento dela. E que consequência eu estou falando? Vamos supor que ela pega algum DST que precisa de um tratamento que custa algum dinheiro, ou então que ela fica grávida e agora um filho precisa ser sustentado. Essas situações mostram que o ato dela gera consequências financeiras, logo, se ela não é capaz de arcar com essas consequências, é natural que ela ceda a responsabilidade de arcar para outra pessoa, no caso, os pais, e portanto eles ainda teriam autoridade sobre a vida sexual dela. É claro que a gente precisa ressaltar que existe toda uma questão histórica envolvendo o controle da vida sexual, uma vez que antigamente não havia métodos contraceptivos como hoje, então a gravidez era um perigo muito mais recorrente, né? A gente entende que esse comportamento ele é mais por uma questão de hábito, né, histórico, do que necessariamente uma necessidade atual, mas também cabe a nós jovens, né, a capacidade de dialogar com os pais e chegar a um acordo, né? Eu acho que é muito importante que a gente tenha esse espaço de diálogo com os nossos pais. Afinal, a repressão sexual é uma coisa que pode causar diversos problemas, então não é algo que a gente quer ter. O ideal é que a gente tenha esse espaço de diálogo para a gente poder mostrar a nossa responsabilidade, a nossa prudência, para que a gente não precise ser controlado pelos outros, digamos assim, né? Mas ao mesmo tempo é importante entender que não é simplesmente porque fez 18 anos que agora pode fazer qualquer coisa, porque existem outras consequências além da jurídica, e era a consequência financeira que estava sendo ignorada nesse comentário. E aí a solução para o problema é bem simples, né? Tem essa questão do diálogo que eu já mencionei, mas em última análise, se você não está gostando que seus pais controlem sua vida, né, simplesmente se sustente, né? Passe a morar só, né? Basicamente era isso que eu queria pontuar mesmo, era só um detalhe, o videozinho de hoje vai ser mais rápido. Mas deixe seus comentários aí se você concorda ou discorda. E a justificativa da sua opinião, é claro, para que a gente possa pensar novas ideias. E nos vemos no próximo vídeo, que inclusive vai ser amanhã, às 12 horas. E vão ser 2 vídeos. Então fique ligado que tá bacana o negócio, viu? Acho que você vai gostar. Valeu, até a próxima.